Pai querido e Pai amado, quero te agradecer por aqui estarmos na tua casa nessa noite, para ouvirmos a tua palavra, Senhor, e aprendermos de ti, como fazia Jesus. Jesus saía pelas vilas, pelas ruas, para ensinar, para levar a palavra de Deus a toda a gente. E ele diz como é feliz aquele que ouve e pratica, bem-aventurado é. E aqui estamos, para ouvir a tua palavra, Senhor Jesus, porque aqui o Senhor está no nosso meio. Queremos abrir não somente os ouvidos naturais, mas os espirituais, para que ouçamos e pratiquemos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações na noite de hoje. Toda a glória, Senhor, entrego a Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir em Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. Os irmãos lembram que da última vez que eu estive aqui, falei sobre a armadura de Deus e me referi especificamente, falei sobre toda a armadura de Deus, e na última vez que aqui estive, falei sobre o escudo da fé. Você deve lembrar-se disso. E prometi que na próxima vez que eu iria falar sobre a espada do Espírito. E nesta noite eu vou falar sobre a espada do Espírito, que faz parte da armadura de Deus. Isto é muitíssimo importante, porque se existe uma armadura de Deus, e nós vamos ler agora em Efésios, e existe, Deus providenciou porque existe uma guerra espiritual. E Ele providenciou, entre tantas coisas, essa armadura para que nós tenhamos proteção, para oração diária. E eu vou pedir para que projete aqui aquela imagem da armadura de Deus. Então você vê nessa imagem o capacete da salvação. Falamos sobre isso. Semana retrasada falei sobre o escudo da fé, o cinturão da verdade, as sandálias da evangelização, da paz, a couraça da justiça e a espada, que é a palavra de Deus que nós vamos ver nesta noite. Em Efésios está escrito, pode acender a luz, pode tirar a imagem. Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Um minutinho, olha aqui para mim, nós vamos continuar a ler, mas a palavra de Deus está dizendo para nós nos vestirmos com toda a armadura de Deus. Por quê? Está escrito, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo existe, o diabo faz ciladas para pegar aqueles que não são dele. Os que são dele estão no domínio dele. Então ele prepara uma cilada, uma emboscada, para que aqueles que não são dele caiam. E se caiu na emboscada, se caiu na cilada, ele então abocanha. Continuando, ele diz: pois a nossa luta
não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olhe novamente para mim, a palavra de Deus declara que a nossa luta não é contra as pessoas. Por mais ruim que seja aquela pessoa, que nos prejudica, que quer o nosso mal, a nossa luta não é contra essa pessoa, mas contra os espíritos das trevas. Quando diz aqui, poderes e autoridades, dominadores deste mundo de trevas, são demônios, contra forças espirituais do mal. E aonde se encontram essas forças? Nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Por quê? Para que possam resistir no dia mau. Gente, o dia mau virá. O dia mau virá. O Senhor declara, porque esse mundo é mundo de trevas. Eu até ouso a dizer que aquele que vive muito tranquilo, porque está fora da vontade de Deus. Porque aqueles que empreendem uma luta espiritual, que fazem a vontade do Senhor, os espíritos das trevas vêm querer fazer armadilhas, ciladas, emboscadas contra os filhos de Deus. Por isso que o Senhor diz para nós estarmos firmes com a armadura de Deus para o dia mau. E o dia mau não é só nas nossas vidas, é naqueles principalmente em quem amamos. O inimigo é sujo, ele não tem misericórdia. Se ele não consegue naquele que está firme, ele não tem o mínimo pudor, ele faz uma curva, ele ataca pelas costas, ele faz emboscadas naquelas pessoas ou que são mais fracas na fé, dentro da nossa própria família. Então nós temos que estar firmes. E como foi a consagração hoje da Helena, que eu disse que nós temos que ensinar nossos filhos sobre a palavra de Deus, porque dias maus virão sobre eles, mesmo quando eles crescerem, serem adultos. Então, nada melhor que você mostrar o que Deus nos ensina para eles estarem firmes nos dias maus. Não é só para você, a responsabilidade se estende para aqueles que estão ao nosso redor, para aqueles a quem tem o chamado de levar o Evangelho a outras pessoas e para as gerações vindouras. E continua a palavra a dizer, versículo 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Hoje nós vamos ver sobre a espada do Espírito. Na próxima vez que eu vier, nós vamos ver sobre o versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, que é a oração em línguas espirituais.
Aqueles que já oram em línguas vão estar aqui orando em línguas. Aqueles que não oram serão batizados e orarão em línguas. Que esta parte também é anexo, é conjunto à armadura de Deus, é muito importante. Então hoje veremos a espada do Espírito. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para nos dar vitória. Foi por isso que ele morreu, para nos dar vitória na presente era, nesta terra, e para preparar o nosso caminho, as veredas, para o lar celestial. Não existe qualquer religião, nem mesmo a evangélica, de levar qualquer pessoa aos céus. A única maneira é através do Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho para o Pai. Não existe outro. E ele não divide a glória com ninguém. Não tem santos, não tem santa, não tem sacerdote, não tem religião. Ninguém. É somente, então somente o Filho de Deus, Jesus Cristo, para aqueles que querem herdar os céus para todo o sempre. Não existe outra maneira. Mas nós precisamos saber de duas coisas importantíssimas. A primeira coisa é quem é o nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? E isso está em Efésios 6,12, que diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então o nosso inimigo é Satanás e toda a hoste espiritual do mal. Não são as pessoas. A nossa guerra é contra esses espíritos demoníacos, que querem destruir o ser humano. E eles têm conseguido com grande sucesso. Você vê pessoas largadas, abandonadas, bêbadas, viciadas, ladrões, assassinos, homens-bombas, governantes maus, que faz com que uma nação inteira fique pobre para que ele fique rico. A palavra de Deus diz que a nossa luta é contra esses espíritos que provocam estas coisas. Então, nosso inimigo é este. Se há algo errado dentro da família, filhos, esposa, marido, não é a esposa, o marido, os filhos, para você guerrear com eles, não é com os pais. São contra os espíritos das trevas, que querem destruir o ser humano. E eles usam de pessoas para atingir o alvo deles. Segundo lugar que nós temos que saber, como lutar com eles. Nós estamos falando sobre o mundo espiritual. A igreja, ela tem que ensinar, falar sobre o mundo espiritual. Pois é através desse mundo espiritual que nós vamos ter acesso a Deus eternamente. E lembrando que você não é carne, você não é sangue, você está com carne e sangue, mas você não é. Uma vez eu vi uma juíza do Poder Judiciário
e ela, isso faz muitos anos, ela se elegeu e a deputada, agora não me recordo, estadual ou federal, mas deputada, e num discurso dela ela falou assim: eu não sou deputada, eu estou deputada, eu sou juíza. Entende? Ou seja, esses espíritos demoníacos que querem vir contra nós, eles vêm com armas carnais e espirituais. Mas você os vence usando armas espirituais, não carnais, porque você não é carne e sangue, você está carne e sangue, você é espírito. Alguém já viu uma pessoa morta? Claro que viu. Eu acho que toda a gente já viu alguém num velório ou em outra situação. Você vê lá uma matéria, você vê um corpo. A própria pessoa em si, o espírito daquela pessoa, seja crente ou não, saiu do corpo. Para algum lugar ela vai. Muitas religiões dizem que encarna, vem para a Terra novamente. Outras dizem que vai para outro planeta. Outras dizem que vai para o sono eterno. Mas nós cremos, pela palavra de Deus, que é onde a nossa fé está firmada, que só tem dois caminhos para o espírito, o nosso espírito: ou nas trevas eternamente, ou no lar celestial, ao lado de Deus eternamente. Esta é a nossa esperança, como diz a palavra, no Senhor da nossa vida eterna, de termos, conquistarmos a nossa vida ao lado de Deus eternamente. Você não vai estar carne e sangue por muito tempo, ou por morte, ou por arrebatamento. O seu espírito vai sair desta sua morada. Pode ser amanhã e pode ser daqui a 100 anos, eu não sei, mas vai sair. E para onde vai você verdadeiramente? A palavra cuida disso. A igreja cristã tem que cuidar sobre isso. E ensinar, como Jesus ensinou, a conservar a salvação. Muitas pessoas dizem com a boca que querem Jesus Cristo, mas não vivem como tal. A palavra nos exorta a conservar, a batalhar para conquistarmos, sermos dignos de entrarmos no reino celestial. A igreja tem que tratar sobre isso, e nesta igreja se trata sobre isso. Então, como se luta então, pastor, contra esse inimigo que nós não vemos? Ele é invisível, mas é real. E vem prejudicando toda a humanidade. Como lutar contra esse espírito? Vai lá em Efésios 6:17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito. É com esta arma, a espada do Espírito. Você está com uma armadura espiritual. Mas você vai
atacá-lo com a espada do Espírito. Veja, toda a armadura, toda ela é para a defesa. O capacete, para defender a cabeça. A couraça, para defender o coração. O escudo, para defender, que é a fé. Sandálias. O cinturão é para segurar toda a armadura. Sem o cinturão da verdade, não existe armadura, porque não combina, não coexiste a mentira com o cristianismo. Então, o cinturão da verdade segura toda a armadura. Então, todas as peças é para a defesa. Mas o Senhor providenciou uma, que é a espada do Espírito, que além de se defender, vai atacar. É com a espada do Espírito, e somente com a espada do Espírito, que você luta contra os espíritos das trevas. O próprio Senhor Jesus disse que da boca dele sai uma espada. E essa espada é a palavra, porque Jesus é a palavra. Sabe, o diabo, ele quer que nós entremos na luta através de armas carnais. Por quê? Muitos de nós aqui não nascemos, como dizem, em berço evangélico. Nós nascemos no mundo com os pais não evangélicos, ou até às vezes evangélicos que não dão bom testemunho. Então, muitos de nós aqui nascemos e fomos criados, como dizem vários pais, eu estou criando meu filho para o mundo, para ser uma boa pessoa, né? Para ter um bom emprego, para se defender de certas coisas, para ter dinheiro, para viver bem. Errado. Como eu disse, a melhor herança é darmos a palavra de Deus aos nossos filhos. Então, muitos de nós nascemos e fomos criados no mundo. Então, quando vem alguém tentar nos prejudicar, o que normalmente se faz quando é criado no mundo? Quer revidar. Quer revidar. Quer sair já na pancada, quer já pagar com a mesma moeda ou até mais. Tem ódio, quer vingança. Não se conforma com aquilo que foi feito para si, quer fazer igual ou mais. É assim que fomos criados. Muitos guardam no coração rancor, ódio. Tudo isso e mais são armas demoníacas, não são armas de Deus. Uma pessoa que tem ódio no coração, não perdoa, que tem vingança. Uma pessoa que não quer o bem da outra. Ela não pode dizer que ela pode até dizer que é cristã, mas verdadeiramente ela não é e não conhece a Deus. Como disse aqui o irmão, Deus é amor. 2 Coríntios 13 fala muito sobre o amor. Ele pegou uma parte que já foi o suficiente. Nós deveríamos ver todos os dias sobre o que Deus fala sobre amor. E a Bíblia é clara, aquele que não ama, não conhece a Deus. Não, pastor, eu só não amo aquele que me prejudicou, aquele lá fez muita coisa má para mim, mas eu amo a Deus. Mentiroso, mentirosa. Deus diz na sua palavra, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O diabo e os seus demônios não é amor, é vingança, é ódio,
fica com ódio, não perdoa, quer ver outra pessoa morta, quer ver outra pessoa prejudicada, fracassada. Ódio no coração, já tem uma cratera esperando por ela para ir ao fundo do inferno. Pessoa que conhece a Deus, ama a Deus e ama o seu próximo. Nós temos que amar o nosso próximo. Como saiu aqui a equipe MAC de evangelização, que aliás vamos tratar de já sair a segunda parte, a segunda vez. Aliás, sobre as camisetas, vai estar pronto sexta-feira? Ok, então no próximo domingo nós já teremos a camiseta do MAC aqui. E aqueles que forem, Simone, na evangelização, sem exceção, tem que usar camiseta. Se não tiver camiseta, não vai. E já estou providenciando, já deve estar pronto a próxima semana, aqueles imãs, novos imãs para pôr nos carros. Já a fábrica já está fazendo. Então, foi um testemunho maravilhoso. Daqui quem é que esteve lá? Levanta a mão. Olha quanta gente, né? Houve abraços. O que mais chamou a atenção foi que, lógico, eles aceitaram a palavra, aceitaram as roupas que vocês levaram, mas o que mais chamou a atenção é que eles queriam o quê? Um abraço. Com as pessoas com roupas sujas, muitos com odor de álcool ou mau cheiro, mas vocês deram um abraço. Isso é amor ao próximo. Abraçar aquele que usa Chanel é fácil. Abraçar aquele que está do seu lado aqui na igreja é fácil. Eu já falei outra vez e vou repetir. Por muito tempo não vai se ungir pastor nesta igreja. Deus não quer títulos, Deus quer servos. E se houver alguma unção para pastor, vai ter que passar um bom tempo lá na Cracolândia, um bom tempo na cadeia, um bom tempo no asilo, um bom tempo com as crianças com câncer. Vai aprender o que é amar as vidas, vai aprender a amar as pessoas, para depois ter um título de pastor, porque muita gente se acha pastor, se acha autoridade e pronto, e fica no seu quadrado. Vamos ver a necessidade do ser humano. Eu os conheço todos, como capelão, minha esposa como Cruz Vermelha, em hospitais, voluntária, eu nas penitenciárias e nas delegacias. E muito tempo, e muitos aqui me acompanharam em Desafio Jovem, em recuperação de drogados. Então, o crente, o que se diz crente, que fica no seu quadrado e não tem um olhar de misericórdia para com seu próximo, não é nada. Ele se acha. Como diz o Senhor, os seus lábios falam de mim, me adoram, mas em vão, porque o coração não é o meu coração. Então, se nós usarmos as armas do diabo para combater uma pessoa, está fracassado. Está fracassado. Se uma pessoa fez mal e vai fazer pagar mal com mal, essa pessoa está fracassada. Nós temos que usar as armas de Deus. Deus nos mostra as armas dele. E uma delas é a espada do Espírito para combater os espíritos das trevas. É a palavra de Deus. É chegar na cara do diabo, ter a ousadia e falar para o demônio: está escrito.
ele não resiste à palavra de Deus, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Versículo 17b. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isto aqui, a Bíblia Sagrada, é a espada, e é com a espada, com a Bíblia, com a palavra de Deus que nós vamos enfrentar o demônio. Vai falar para o demônio, aquele que está doente. Pelas pisaduras do Senhor Jesus eu fui curado. Olha, o que mais me chateia é ver crentes doentes. Nós podemos ter, de repente, uma doença aqui ou acolá, se necessário tomar um remédio, consultar um médico. O médico é de Deus, porque ele quer uma vida, uma sobrevida da pessoa. Ele não quer o mal, ele quer que a pessoa viva e viva bem, sem doença ou controlada. Mas aqui vocês talvez não tenham ideia, que tem igrejas inteiras que todos os membros são doentes, que o pastor, o ministério dele é dentro do hospital, porque ele só vive visitando no hospital os membros doentes, inclusive a própria família. Conheço. Ele não visita os membros na casa dos membros, ele visita os membros no hospital, porque todo mundo é doente. Olha, e tem outras pessoas que amam muito a Deus e vão herdar a salvação, mas vivem uma vida aqui muito ruim. Eu vou dar 2 exemplos. Um, que foi o meu pastor. Muitos sabem que eu o amei muito, fui muito grato a ele por me levar ao conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho gratidão no meu coração por ele, pela esposa dele. Convivi com ele muitos anos. Eu o convidei para fazer o casamento da minha filha Bianca com Alexandre. Foi 2 pastores, ele e eu, que fizemos a cerimônia. Várias vezes ele dormia na minha casa. Levei uma ocasião pessoas da igreja a visitá-lo. Ele faleceu, a esposa também. Mas eles amavam a Deus, estão com o Senhor. Mas uma coisa que eu, dentro da palavra, não podia aceitar. Eu conversei com ele, mas ele não enxergava da maneira como eu enxergo. Porque a filha dele, que hoje deve estar se aproximando aí com 60 anos de idade, 50 e poucos anos, nasceu com um problema mental. Mas ele se conformou. Dentro da visão dele, tinha que aceitar, porque Deus fez assim. E eu sei, nos anos todos que eu fiquei com ele, que foram mais de 20 anos, o que ele passou com a filha. Muito, muito, muito trabalho. Eu não vou dizer aqui o que ela fazia, mas era muito trabalho. E continua assim, porque ela está viva. Outro, que eu amo demais, Dr. Endangue.
ela tem várias doenças no corpo e o marido dela está quase que em estado terminal, que é o pastor Suade, com câncer generalizado. Ele está hoje na UTI. Hoje. Falei com ela ontem. Estava na UTI. São homens e mulheres de Deus. Uma igreja que louva a Deus, que está na presença de Deus, mas tem a mesma visão do pastor Jun. É Deus que está dando. Não pode dar ordens a Deus para curar. Outra igreja que é assim, metodista wesleyana, uma igreja séria de Deus, respeita essa igreja, mas no quesito saúde é assim, e outras tantas. Eu não vejo isso na Bíblia, eu não ensino isso, porque não é bíblico. Pelas pisaduras de Jesus, nós já fomos curados. Ninguém vai dar ordens para o Deus vivo curar. Nós estamos falando para o demônio parar toda a investida naquele corpo, naquela vida. Nem todas as doenças são do demônio. Eu estou lendo novamente Mateus. Agora, literalmente agora. Eu estou lendo Mateus novamente. E Jesus, as pessoas vinham, a Bíblia diz, traz os seus endemoniados e doentes. Jesus não falava ser curado. Jesus expulsava o demônio e a Bíblia diz, a pessoa foi curada. Você entende? No que Jesus expulsou o demônio que estava na pessoa, a pessoa foi curada. Eu entrei numa guerra espiritual muito grande em relação a Tânia. Não foi um demônio que meteu doença, não. Foi um sangue contaminado há 50 anos atrás, quando ela era do mundo. De uma emergência, senão morreria, e salvou a vida dela. Eu sou grato à pessoa que doou sangue, pois ela teve uma sobrevida de 50 anos. Mas, no transplante, o médico nos chamou antes e disse, é de alto risco. Alto risco. Não é uma coisinha simples. Ele falou que ela poderia não sair de lá, a probabilidade era grande. E lembrando que ela saiu, normalmente ele opera aqui em São José, porque ele operou lá na Beneficência Portuguesa e foi de ambulância, que o Rubens ainda me levou até a ambulância, até o hospital para mim pegar a ambulância, com médico, ambulância UTI, com médico junto com a enfermeira grudado nela. E eu fui com o motorista. E eu ia atrás, falo, não, senhor não vem aqui, porque numa situação de emergência o senhor vai atrapalhar nas manobras que temos que fazer com ela. Ela foi em situação de risco de morte. Como eu disse, a ambulância não correu, ela voou na Dutra. Em 1 hora estava no hospital, lá em São Paulo. E toda a equipe, toda a gente, a UTI, tudo já esperando ela, enquanto o helicóptero trazia o fígado. Foi algo realmente, se não fosse Deus, se não fosse a igreja, estava morta. Por isso que eu não entendo uma pessoa que não quer Deus, uma pessoa que não quer igreja. Eu me lembro que tinha um pastor, um membro dele chegava certos dias aí, quando tinha reunião extra, tal, ele não ia porque ele gostava de assistir Jô Soares, ele não ia na igreja. Aí um dia a pessoa chegou e falou, por favor pastor, eu estou assim, uma doença, o senhor ora por mim? Não vou orar, vai procurar o Jô Soares, fala para ele orar por você, porque é assim, pessoa que não quer igreja, na hora do desespero vai
Vem ou vai para qualquer uma. Então, gente, a nossa luta é espiritual. E eu entrei numa batalha espiritual. Vocês deram toda a oração de intercessão. Eu entrei numa guerra espiritual. Não sei se o Rubens vai lembrar disso, mas eu fiquei, quando ela, depois que fez o transplante, que ela foi para a UTI, e o médico disse assim para nós: se em 3 dias o fígado não responder, não tem o que fazer. O fígado tem que responder em 3 dias. As minhas filhas sabiam que eu já vinha de uma luta, de um cansaço da Santa Casa aqui de quase 1 mês, já de UTI de Santa Casa aqui. Minhas filhas falam: nós estamos aqui em São Paulo, o senhor vai para casa, que nós vamos ficar aqui, nós vamos revezar. Falei: não, eu vou ficar aqui, vocês vão embora. Por quê? Porque eu do lado dela eu vou orar sem parar, sem cessar. Eu vou impor as mãos, eu vou orar, vou interceder, e assim o fiz. Mas não é só Senhor, tenha misericórdia, Senhor, cure, Senhor. Eu dei ordens ao demônio. Foi uma guerra espiritual. E não levou 3 dias para o fígado responder, levou algumas horas, estava já respondendo. Nós estamos numa luta espiritual. Você tem que dar ordens ao demônio. Eu tenho certeza que a Sara não ficaria nesse estado mental desde o nascimento se aquele casal de pastores abençoado orasse dessa maneira. Eu tenho certeza que não aconteceria o que chegou ao ponto do pastor Suade que chegou. Porque entre tantos e tantos testemunhos, tem um testemunho do pastor Bernardo, que é um pastor, ele é inglês. Ele veio da Inglaterra, novinho, para o Brasil como missionário, e aqui ficou. Ele ficou com câncer em estado terminal. Eu o conheço, mantemos muito contato por muitos anos, e ele estava realmente em estado terminal, se conformando, orando, pedindo a misericórdia de Deus, que quando o pastor David Robertson, amigo meu, pastor, que orou, me ungiu, chegou, entrou no quarto dele e falou: não. Mas ele tinha alguns dias de vida, orou determinando e ordenando que o diabo soltasse. Está aí o pastor Bernardo, vivo. O câncer secou-se. E eu ficaria aqui a falar de muitos testemunhos, de pessoas que, acho que foi dado o testemunho aqui, falado da menina lá de São Sebastião, falou, e outras tantas. Aqui, muitos presenciaram aqui, uma pessoa chamada Ginho, tinha alguns dias de vida. No dia seguinte eu fui na casa dele, determinamos, oramos, expulsamos. Tinha uma imagem de Aparecida desse tamanho na sala, que estava trazendo toda espécie de coisa ruim naquela família. Falei: a primeira coisa, vocês arrancam isso aqui e põem o Deus vivo aqui dentro. No que Deus vivo entrou lá dentro, mudou a vida inteira da família. O homem que vivia vendendo, tinha um boteco de pinga, se converteu. O Flávio conheceu bem ele. Hã? Você era freguês dele? Você ia beber no boteco dele? Rogério, o nome dele. Era para lá que você fugia quando ia na sua casa?
A vida daquela família mudou. Eles não tinham nem onde morar, tinham que sair daquela casa. Deus providenciou uma propriedade grande de 1.000, 2.000 metros quadrados. Teve emprego, ele fechou o boteco. Não sei se está até hoje trabalhando, a Tânia profetizou sobre a vida dele, está trabalhando até hoje nessa empresa multinacional. E outras coisas mais. E o Ginho viveu. O Ginho viveu. Foi enviado do Hospital da Vila para morrer em casa, de AIDS. Eu e Tânia fomos lá e impusemos as mãos. No que pusemos as mãos, só estávamos nós dois. Eu não sei, só deixei uma pessoa entrar. No que pus a mão, ele não falava. A água era molhado num algodão e molhava assim na boca, nos lábios. Ele não bebia mais água. Não comia e não bebia água, estava morrendo. Eu impus as minhas mãos, ele deitado, eu impus as minhas mãos. Ele não falou, ele começou a gritar. Está pegando fogo, fogo, fogo. E eu orando, determinando, expulsando, e o demônio queimando ele, e o Espírito Santo queimou mais. Viveu muitos e muitos e muitos e muitos anos depois. Eu sei o que eu vi lá com ele, que o demônio fez lá dentro com ele, que eu ordenei que saísse em nome de Jesus. Se afastou de Deus. Não precisa mais ir na igreja, depois de muitos anos. Não quero mais ir na igreja. Ok. De repente eu estava lá em Jacareí, a Tânia falou assim: Mário, eu sinto no coração, vamos agora na casa deles, agora. Porque o Ginho vai morrer se ele não voltar para Jesus. Saí de lá e fui até lá. Quando eu chego lá, depois de, sei lá, 7, 8 anos, não sei quantos anos, mais, longe de Deus, já não fui lá, quase não sabia mais voltar para lá. Toda a família estava lá, eles mesmos falaram. Nós nem sabemos, foi no meio de semana, falou assim: incrível, o senhor chegou aqui, não avisou ninguém, e a família inteira que não se estava lá, todos eles lá. Chegamos, eu falei: olha, estou aqui para falar que vocês têm que voltar para Jesus. Não estou falando para voltar para a minha igreja, estou falando para voltar para Jesus. E a Tânia tem um recado para você, Ginho. A Tânia se virou para ele e falou assim: se você não procurar Jesus, Deus me falou que você vai morrer. Em menos de 30 dias ele morreu, porque ele não procurou Jesus. Não brinca com o diabo, não brinca com os servos de Deus. Ouça, a Bíblia diz: ouça os meus ungidos e você vai prosperar. Tem gente que acha que prosperar é ter dinheiro. E a vida vai para o buraco. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra esses espíritos das trevas. É você declarar: eu sou mais do que vencedor. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque Jesus venceu. Ele é vencedor. E você não fez nada. Ele te deu a vitória, então você é mais do que vencedor. Você fez alguma coisa? Nada. Você pegou a vitória de graça. É dizer, no meio de uma tribulação financeira, num problema de país, recessão, alguma coisa, é falar assim: olha, 1.000 é despedido do meu lado esquerdo, 10.000 do meu lado direito, eu não sou despedido. Pronto. É falar: 1.000 não arruma emprego do meu lado esquerdo, 10.000 do meu lado direito, eu tenho meu emprego. Claro que você não vai falar assim, você vai falar com o diabo, e falar com o diabo você não fala mansinho. Eu estava vendo uma entrevista, não falo de política, só lembrei de uma coisa aqui. Que numa entrevista falaram aí para o candidato Bolsonaro
que não podia vir com mais violência. Ele falou, não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na favela, falamos para os bandidos que está tudo armado até os dentes, larguem as suas armas, por favor, levantem as suas mãos e nós vamos dar uma rosinha para ele. É isso, você não vai falar para o diabo, né? Ô diabo, mas por favor, diabo, não venha incomodar minha família, olha, eu vou te dar uma florzinha para você, diabo. Ele falou assim, se o bandido tiver um fusível, nós vamos estar com 1.50. Se ele vier com 1.50, nós vamos com um tanque de guerra. É assim que você vai fazer com o diabo. O diabo não tem poder sobre você. Você sabe que o diabo vem com coisas na nossa mente. Que você é derrotado, que você não vai conquistar seu emprego, que você nunca vai vencer. Se vier uma doença, você é doente mesmo. Como acabei de falar do pastor. Ah, vai fazer o quê? Deus quis assim. Jesus morreu naquela cruz. Ele se fez maldito no seu lugar, para que você tivesse vida, para que você não fosse mais maldito, mas fosse abençoado. O diabo quer que nós sejamos crentes derrotados, para dar mau testemunho. Olha aquele lá, ó, aquele crente lá, ó lá, doente. Ó, aquele crente lá, ó, dá mau testemunho. Veio contra a minha família, veio contra o meu vizinho, grita aí, fala palavrão, e sei lá. Isso não é crente. Ele é crente, desculpa, ele é crente, ele crê muito no diabo. É crente do diabo. Porque tem o crente e o descrente. Eu não chamo nem esse descrente, ele é crente do diabo. Eu vou aqui estar falando de uma última coisa e vamos terminar. E para isso nós vamos abrir em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 4. Você não está passando, ou passou, ou vai passar por uma tribulação que Jesus já não passou. Jesus foi muito atacado em todas as áreas. E Jesus nos ensina como derrotar o diabo. Em Lucas capítulo 4, tentação de Jesus, versículo 1. Jesus cheio do Espírito Santo. Amados, Jesus estava o quê? Cheio do quê? E você também está cheio do Espírito Santo? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Gente, quem é que levou Jesus para ser tentado? O Espírito Santo. O Espírito Santo pegou Jesus e levou lá no deserto 40 dias para ser tentado pelo diabo. O próprio Senhor diz para nós, quando nós passamos por tribulações, nós vencemos, nós somos aperfeiçoados, nós crescemos. Eu sempre faço uma comparação. Se você está aqui, o inimigo está aqui, ele vem aqui te atacar, te atacar, te atacar. Aí você ora, você lê, você ouve a palavra de Deus, aí vem à igreja, você cresce. E o diabo ficou lá embaixo, né? Negativo. O chefe deles manda outra corja nessa altura aqui, ó. E você já cresceu, vem aqui brigar com você aqui, ó. Aqui, ó. Deus nunca vai permitir que o diabo venha aqui acima dos que você possa suportar. Ele permite que ele venha aqui. Aí você vai, enfrenta, chora, ora, jejua, guerreia, você vence, opa! Agora eu sou mais forte espiritualmente, agora tenho mais fé, aleluia!
De repente você olha, vem outra casta de demônio nessa altura. As guerras vão sendo acirradas. Não pense que os demônios que atacam você são iguais ao que ataca o pastor. O pastor sabe mais, o demônio que ataca é maior. Entende? Por isso que o Senhor diz: você quer mesmo ser servo? Você quer mesmo ser líder? Por isso que, por exemplo, a Simone queria fazer evangelização sozinha lá, tal, eu vou e faço. Epa! Para aí, minha irmã. Para aí. Vamos orar, vamos juntos, vamos interceder, vamos falar. Por quê? Vai na unção, vai na autorização do pastor. Por quê? Porque lá fora tem um bando de demônios espreitando chegar alguém. Conforme você cresce, vem outra casta. Sabe quando termina isso? O dia que você morrer, ou o dia que você for arrebatado, não acaba nunca. Nós vamos sendo aperfeiçoados. Nós ficamos soldados mais fortes. Eu sempre faço essa comparação. Um soldado de escritório, ou um soldado de quartel, que vigia lá a torre do quartel, e um soldado que vai lá no front de batalha. Quem que tem mais experiência de guerra? Que levou tiro e deu tiro. Então, nós também vamos nos aperfeiçoando. A gente leva tiro e dá tiro. E é gostoso vencer. É gostoso chegar perto do diabo e aqui é o teu lugar. Mas só pode fazer aqueles que estão em linha com o Senhor, porque se fizer isso aqui, o diabo vem com a pata dele e te esmaga. Porque o diabo tem poder sobrenatural. A gente só tem esse poder porque o que está em nós é maior do que ele. Mas se esse que está em nós se retirar, como é que fica? Por isso que Davi falou: Senhor Deus, não tire o Espírito que está em mim, não tire o Espírito Santo. Porque se tirasse, Davi era fulminado. Como Jesus foi, Deus o Pai tirou o Espírito de Jesus na cruz do Calvário, e Jesus falou assim: Pai, por que me abandonaste? Porque senão o demônio não poderia tocar em Jesus. Então tirou o Espírito, o demônio tocou em Jesus, levou para o fundo do inferno, aonde fizeram o que quiseram fazer durante 3 dias. Aí o Senhor Deus falou: basta! E fez o quê? Enviou o Espírito Santo ao Senhor Jesus, e Jesus venceu. E aqueles crentes que o Espírito Santo não habita mais, por N motivos, o demônio tem total liberdade de fazer o que quiser. Então vamos terminar com a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi o quê? Tentado por quem? Pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Jesus ficou com fome 40 dias sem comer, teve fome. Ele era humano. Agora observe no versículo 3. O diabo disse a Jesus: se és filho de Deus, manda essas pedras transformar-se em pão. O diabo sabia que ele era filho de Deus. E o diabo veio o quê? Com a palavra. O diabo não veio sem a palavra. Ele tentou Jesus com a palavra. E como é que Jesus resistiu ao diabo? Como é que ele resistiu à tentação? Porque ele estava com fome. Jesus poderia falar assim: pedras se transformam em pão, comer, saciar a fome, e aí estava perdido, porque ele seria escravo de Satanás. Mas Deus jamais permitiria isso. Jesus aguentou a fome. Fica com fome 40 dias. Jesus aguentou a fome e não mandou transformar pedra em pão por ordem do diabo. Ele não quis. O que Jesus falou?
está escrito, demônio, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Ele falou, lhe mostrou tudo: dinheiro, poder, riqueza, ouro, mulheres, tudo para o diabo. Eu te dou tudo isso. Cuidado, tem gente que fala que Deus está no controle de tudo. Não está. Quem está no controle desta terra é o diabo. Deus está no controle dos seus filhos. Deus não está no controle daquele que explode bomba e mata 20 inocentes. Deus não está nesse controle. E aí pega... A terra está em trevas, o diabo está reinando nas trevas. Como é que você vai viver nas trevas? Nós vivemos aqui, no meio de trevas, porque há luz em nós. Agora o diabo fala: eu te dou tudo, te dou dinheiro, te dou poder, te dou riquezas. Por que eu vou te dar? Porque me foi dado. O diabo falou: me foi dado. E eu dou a quem eu quiser. Você já não ouviu falar que tem muito artista famoso, rico, famoso aí de Hollywood, ou sei lá eu da onde, que fez pacto com o diabo para ter? Fez. Mas ele vendeu a alma dele e toda a geração dele futura. O diabo dá. É dele, é do diabo. Me foi dado, o diabo disse. E quem deu tudo isso para o diabo? Quem deu? Quem deu para o diabo a riqueza, deu tudo esse esplendor, tudo isso aqui nessa terra. Quem deu para o diabo? O diabo falou para Jesus: eu te dou porque me foi dado, eu dou para quem eu quiser. Adão deu para o diabo. É do diabo. E ele dá para quem ele quiser. E ele falou isso para Jesus Cristo. E Jesus, como é que lutou com o diabo? Ah, não, seu diabo, por favor, olha, você vai me dar tudo mesmo? Ô diabo, olha, faz o seguinte, por favor, eu não posso, eu sou filho de Deus. Jesus, ele lutou com o diabo espiritualmente, ele lutou com a palavra de Deus. O que Jesus falou? Está escrito. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: olha lá, hein? O diabo levou Jesus. O diabo teve o poder de levar Jesus no alto da torre de um templo, bem alto. O diabo colocou Jesus lá em cima. Jesus não estava querendo ir lá para cima, mas o diabo levou. E falou assim: se atira daqui para baixo, Jesus. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha lá como o diabo faz. Vem com a palavra. Deus dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou Jesus até a ocasião oportuna. Não largou Jesus para sempre. O diabo abandonou Jesus, foi embora por pouco tempo. E por que ele foi embora? Porque Jesus lutou com a espada do Espírito. É assim que se luta com o diabo. E o diabo voltou em outra ocasião, que eu não vou trazer essa palavra hoje, para novamente atacar Jesus. Então, por isso que eu falei, você está aqui hoje, você luta, cresce aqui, o diabo vem aqui, você cresce aqui, o diabo vem aqui. E o diabo voltou novamente para tentar Jesus e querer matá-lo inúmeras vezes.
Então, meus amados, estou terminando, e que nesta noite você aprendeu mais um pouquinho sobre a armadura de Deus. A palavra do Espírito, que é a palavra de Deus, é a arma contra os demônios. Você só vai vencer eles com esta arma. A sua arma não é contra as pessoas, a sua guerra não é contra as pessoas. Pare. Se você tem ódio de alguém, não perdoa alguém, você está perdido. Você não vai prosperar, vai ter problema de saúde, a sua família vai ter problemas. Você não vai viver em paz, em harmonia. Vai ter problemas de filhos ou pessoas ligadas do mesmo sangue e viciadas, presas, com problemas mil. Porque o diabo, ele faz de uma linhagem familiar a sua casa. Eu quero ver. Depois da semana que vem, que eu vou falar, semana que vem ou quando eu estiver aqui, que provavelmente é a semana que vem, sobre a oração em línguas. Que o demônio não sabe o que você ora. Só o Senhor. Por isso que é importante a oração em línguas. Nós vamos falar sobre isso, está dentro da armadura de Deus. Depois disso, eu quero ver se eu trago aqui, pelo menos 1 mês a 2 meses, só culto sobre guerra espiritual. Só sobre guerra espiritual. Você é um filho de Deus. Você é rei e sacerdote. O diabo vem com mentiras para te enlaçar. Não caia nisso. Não aceite. Outro dia, foi um dia que eu peguei o Zé Antônio, fui no grupo lá de Jacareí. Na volta deixei o Zé Antônio e vai para ir para o sítio, vai por trás, aí pega aquela avenida, aquela rua que é toda desalinhada, paralelepípedo, horrorosa. Lá é uma subidinha, eu pus o carro assim, e veio um carro para vir, justamente estava tudo deserto, que era tarde à beça, tudo deserto, mas naquela hora veio um carro e virou assim para a esquerda, e o cara me xingou, porque eu estava um pouquinho mais para frente, eu estava com a janela aberta, eu não tinha fechado ainda, que eu tinha me despedido dele, eu olhei e falei, Jesus te ama! Fiquei feliz. Eu acho que ele ficou pensando, eu xinguei o cara, ele falou que Jesus me ama. Se fosse outra pessoa, eu ia falar uns 10 palavrões. Por que você acha que tem briga de trânsito? É até morte. Arma do diabo. Fez isso, xingou. Ei, Deus te abençoe, Jesus te ama. Quebra o cara. Brigou com a mulher. Ih, vai lá, dá um beijo, abraça, fala, Jesus te ama, eu também. Você é nova criatura em Cristo, não esqueça disso. Você não é mais uma pessoa comum. Você é diferente sim, porque você é filho de Deus. Você é diferente sim, porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus mora em você. Então você é diferente sim. Vamos ficar de pé? Diga aí em bom som: eu sou nação santa, nação eleita, sou mais do que vencedor. O diabo pode vir contra mim por um caminho, mas por 7 ele fugirá de mim. Deus me deu uma coroa. Deus me deu um manto de rei. Não sou uma pessoa comum. Eu sou filho de Deus. Tenho o selo do Espírito Santo em mim.
Jesus Cristo não está mais naquela cruz. Jesus não é mais aquele menininho, aquela criança naquele berço. Jesus venceu. Jesus está ao lado do Pai. E eu estou com Ele. Aleluia. Amém? Deus nos fez para reinar. Diga lá, Deus me fez para reinar. O diabo não tem poder sobre você. Só terá poder se você permitir. Mas como você não permite, o diabo está onde? Debaixo dos seus? Amém. Você sabe, tem aquele que fala que tem o crente 6 horas, né? Vê o outro e fala, você ora por mim, você ora por mim, você ora por mim. Se ele aprende que ele é rei e sacerdote, que ele tem um manto de rei dado por Deus, que ele tem uma coroa de rei, que o diabo se sujeita a ele, acabou. Quem manda não é o diabo, ele pode mandar na turma dele, mas não nos filhos de Deus, em qualquer área. Amém?